Olá, pessoal, bem-vindos à TV Galáctica, bem-vindos ao Cron TV, bem-vindos ao Ponto Zero, programa do nosso querido Dr. Walter Trebs, toda sexta-feira, né? Trazendo muito autoconhecimento para o nosso despertar consciencial e nossa libertação e vitória nesse mundo das formas. Tudo bem, Walter? Como vai você? Boa noite, Cris. Tudo bem? Tudo bem com você Bom. também? Nossa, melhor toda Esse- sexta-feira é uma alegria estar aqui, né? Estou arrumando minha É câmera isso aqui. aí. Aí nós temos um Nesse, tema, nesse mais frio, um tema. nesse começo de frio aqui, mas vamos tocar aí que tem muita coisa É. boa para falar. Bom, como eu moro divisa de São Bernardo, aqui está um gelo total. Não sei, eu não sei se está, mas aqui é bastante frio, né? Aham. Mas eu Tá gosto do frio? frio também. Eu só tenho que agradecer. Minha vida, graças a Deus, está tudo muito bem. E a gente está com saúde e vamos, né, levando em frente, porque está tudo ótimo. Ô, Walter, o tema é hoje o revelar das origens. Você quer falar um pouquinho do tema? Sim, vamos lá. O que é importante a gente falar sobre isso agora? Está se falando muito sobre DNA, né? A construção e a cadeia de formação genética física do ser humano. Nós falamos sempre aqui sobre a construção de consciência, o autoconhecimento e por aí vai, né? O encontro de si. Mas está acontecendo também de uma forma muito interessante. Óbvio que, né, depende da percepção de cada um, de quanto cada um está se aprofundando nisso, está Sim. entendendo o processo. Então, não é aquela coisa assim, né? Ah, eu não estou vendo nada do que ele está falando, isso não existe, eu não acredito, eu acredito. Nós falamos de algo que pertence a cada um fazer o seu trabalho individual. Não é Sim. ficar esperando ver na televisão ou esperar que alguém fale para você, não é nada disso. Então, entendam muito bem isso. Quem está no processo vai saber exatamente o que eu estou falando. E uma das Sim. questões importantes de transformação também é a transformação física, que aí entra a composição da nossa, né, cadeia genética e da nossa cadeia vibracional e genética, que a gente vai falar um pouquinho hoje, que é um assunto que está sendo bastante tratado, está se falando bastante sobre isso, e não é para menos, porque a transformação não é só vibracional, não é só no campo da consciência, mas também é no físico, né? E o físico Uhum. sendo transformado, nós estamos vendo tanto a ascensão física como também, né, o levar do físico embora do planeta. Muitas pessoas não Sim. estão suportando, algumas estão adoecendo e outras estão adoecendo no sentido realmente de deixar-nos daqui da materialidade, né? Então, isso tem um significado muito grande. Então, o que importa isso? É entender o processo, ainda que não pertença a cada um de nós, vamos chamar assim, o direito de ascender fisicamente nesse corpo, ao menos saiba que essa razão não é uma razão de vítima, né? Nós não somos vítimas da existência, nós vivemos a existência. E se essa existência não permanecer aqui na fisicalidade, ela vai dar uma continuidade em algum plano de existência de cada um de nós. Mas, enquanto aqui, né, encarnados fisicamente e vivendo, a gente tem que saber que essa transformação está acontecendo sim. Feliz aquele que conseguiu se conservar, que se conserva intacto no seu eu, né, no seu corpo, porque esse corpo está, né, mais preparado para essas transformações, está sendo preparado, inclusive, para essas transformações, e é um pouco que a gente vai falar hoje aqui. Bacana, Walter. O que está acontecendo com o ser humano no que se refere à transformação física do ser? Bem, é uma coisa que está no campo, né, quase da ficção científica. Quando a gente fala isso, parece, né, se assemelha à ficção científica, porque é algo de natureza extraordinária. O que significa isso? A ciência e a ciência material do homem já tem mais do que provas e comprovações, trabalhos científicos, publicações a respeito, que a nossa cadeia de DNA é composta de 12 hélices, Uhum. porém apenas duas ativas.
As outras 10 chegou a ser declarado levianamente, né, por uma equipe de cientistas, aí um grupo de cientistas, que seria um DNA lixo, ou seja, não serve para nada. Claro, dentro da compreensão que eles chegaram, não serve realmente para nada, inclusive para eles, né? Porque simplesmente não entendem o processo, não conhecem o processo. Mas as outras 10 hélices suplementares ou que complementam nossa cadeia de DNA, ainda que adormecidas, elas nos pertencem e estão sendo reativadas. Isso que importa saber. Estão sendo reativadas. Agora podem perguntar, então, mas por que adormeceram? Porque as 12 hélices compostas da formação das origens, e aí por isso que eu falo a revelação das origens, né? Está se revelando as origens verdadeiras humanas, formará um tipo físico relacionado ao ser humano com potenciais nunca antes conhecidos por nós, ao menos nessa encarnação, nessa vivência aqui, que vai desde uma resistência física importante, não mais frágil como nós somos, né, sempre submetidos a variações na nossa saúde, ataques da nossa imunidade, e por aí vai, como potenciais físicos no sentido da força física mesmo, das capacidades físicas e tudo mais. Juntamente com essas 12 ativações, né, que nos pertencem, na verdade, elas não poderiam jamais ser adormecidas, né, diante de um direito que pertence ao ser humano. Isso é nosso, isso nos foi expropriado. Dentro desse contexto, né, a ativação dessa cadeia de forma completa também ativará as possibilidades de uma ascensão consciencial, vamos dizer assim, mais clara, né, mais definitiva, não ligada apenas a uma ideia intelectual, a uma ideia de acreditar ou não, uma ideia de que está muito ligado ao nosso ego. Hoje eu vi uma crítica que fizeram no Facebook, né, que todos acusam o ego e tudo mais, retirando a responsabilidade do ser humano, né, e isso, para mim, foi um comentário muito ingênuo, porque o ego é o ser humano, então não adianta dizer, não, todo mundo culpa o ego, o ser humano não tem culpa nenhuma. Não, o ego somos nós, caramba, né, somos nós. Né? Então, quando você culpa o ego, ou você atribui ao ego, né, os seus desígnios ou as suas idiosincrasias, os seus problemas existenciais, você está falando de você mesmo. Então, o ego é você, não é um ser separado, não é uma caixinha de Pandora dentro de cada um, não. O ego somos nós. Né? Portanto, não tem aí o que culpar um terceiro e tirar a responsabilidade do ser humano, porque o ego é o ser humano. Tá? Só para o pessoal também entender. Porque fazem, às vezes, alguns comentários, né, em redes sociais, né, desenvolvendo aí ideias de que como se as pessoas se separassem do seu próprio eu. O ego é seu eu, né? É você expresso. Né? Bom, mas não vamos falar do ego, estamos falando da cadeia genética e vibracional nossa. Então, essa transformação, essa possibilidade está criando, né, características físicas diferenciadas e importantes para a religação destas 12 hélices que nos pertencem. Perguntas que vêm, que eu já sei, quando isso acontece, como isso acontece e a que tempo acontece. Mais uma vez, e eu vou talvez ter que gravar uma live tratando desses assuntos, os processos são internos de cada um. Tá? Isso não está em shopping center, em faculdade, não está nas bibliotecas, não está nos hospitais, não está em cada um. Então, os processos são individuais de acordo com a sua assimilação, seu esforço, sua transformação e suas escolhas. Um dos grandes perigos que eu recentemente falei junto aqui com a Cris, que é a autoalienação. O grande processo de não reconhecimento, de não encontro, né, de processo de transformação, ou de enxergar essa transformação, é a autoalienação,
recorrente, seja ela pelo motivo que for, né? Então, o ser humano precisa entender que os processos estão em si. Não é o Walter explicando, não é nós aqui. Nós levamos aqui, né, uma ideia para a possibilidade do despertar, para que as pessoas possam contribuir consigo no despertar. Agora, aquele que segue algo ou alguém nesse sentido, ele ainda está se enganando. Então, prestem atenção, aproveitem o conteúdo que é para a sua autotransformação, mas faça isso consigo. Faça seu trabalho. Ô, Walter, de acordo com o que você explica, a transformação não é apenas da nossa consciência ou da nossa forma de ser nas percepções, mas também no físico, é isso? Como eu já iniciei, né, falando disso, sim, sem dúvida nenhuma, porque o código genético, ele não guarda só um componente de formação física sua dentro das suas características de expressão física, ele guarda de expressão consciencial também, e possibilita a expansão de consciência também. Aí, então, entre esse componente das 12 hélices adicionais que nós temos, que estão merecendo ser reativadas. Mas essa reativação também existe de acordo com o retirar desses bloqueios planetários que nós tivemos aqui, historicamente acontecendo. Né? Mais para frente, nós vamos falar um pouco disso, né? Mas por quê? E quem fez? E como fez? E para que fez? Né? Todos esses bloqueios. Esse bloqueio é uma atitude de domínio, né? De lesa à humanidade e à própria criação. Porque na medida que se permitiu esse processo desse bloqueio, ou seja, transformar seres como ser humano, com tantos potenciais, em escravos existenciais, porque nós ainda somos, né, uma parte escravizados, né, dentro desse contexto. Quantas limitações nós não temos? Quantas dependências nós não temos, direta ou indiretamente? Quantas coisas ainda somos submetidos e quantos medos ainda nós enfrentamos em relação à nossa própria existência, preocupação com a nossa alimentação, com a nossa saúde, com a da nossa família, o que vai ser, como vai ser o amanhã. Tudo isso não compõe a expressão de 12 hélices de um código de origem genético-vibracional pleno, porque essa plenitude fará, como de fato deveria já ter feito, e isso foi nos retirado, né, seres com plenitude, plenitude não só de percepção, mas de ação consciencial e, consequentemente, de ação física. Nós seremos médicos de nós mesmos, nós seremos capazes, né, de nos curar, né, de acordo com uma consciência expandida pela, né, nossa composição dentro da criação, porque o Criador nos fez, né, 12 camadas de consciência energético-vibracional e de formação, justamente para que fôssemos, ou que de fato voltaremos a ser, independentes nesse processo. Então, é um ser humano de verdade, e não aquilo que nós estamos, né, suportando por via dessa passagem que nós estamos aqui apenas com essas duas hélices ativas. Entendi. O que explica essa necessidade de transformação física ou até mesmo o que a provoca? Nós precisaremos vivenciar esta plenitude da nossa cadeia genética, das 12 hélices, por conta das próprias transformações vibracionais do planeta. Além do sanear do ambiente, retirando essas consciências que nos dominaram e que bloquearam esse processo, nós precisamos das 12 hélices para suportar o processo que estamos caminhando para a quinta dimensão. Em quinta dimensão,
será necessário um ser que contemple a sua plenitude de cadeia, né, genética e vibracional. Porque quando se fala de DNA como cadeia genética, a formação física, também a formação vibracional. Então, muitas vezes nós estamos aqui nos penalizando, nos analisando, né, falando para as pessoas se transformem, né, despertem e tal, mas isso, tudo que está acontecendo, claro, não retira a nossa responsabilidade, o nosso esforço. Entretanto, né, nos foi retirado os canais de melhor comunicação, por exemplo, com o plano da espiritualidade, porque as cadeias de adormecimento da nossa formação pela cadeia de DNA também compõem, dentro das 12 hélices ativas, a nossa relação espiritual. Então, a nossa espiritualidade, a nossa inconsciência, ou a nossa dificuldade de percepção da verdadeira iluminação também vem desse adormecimento. E essa transformação que está nos levando para a quinta dimensão, né, precisará, de fato, manter ativo, ou reativar, ou permitir a ativação das 12 hélices. Eu realmente gostaria, é um desejo de consumo existencial meu, de poder vivenciar aqui fisicamente, né, o exercício das 12 hélices. Talvez não, talvez minha neta, meus filhos, né, os nossos descendentes, poderão ainda ver. Se eu conseguir, né, eu já estou muito mais vivido do que ainda vou viver, mas seria muito interessante, seria uma experiência bastante singular, né, essa possibilidade de percepção, né, mas quem sabe nós ainda vamos conseguir aí alguma coisa nova nisso. Mas, assim, é fato porque nos pertence, né, e a criação, ela é sagrada, ela foi violada, né, foi vamos dizer, bloqueado tudo isso, mas isso nos pertence e nós teremos isso, condições, né, dessa reativação e desse reencontro, né, com as nossas origens, conforme o tema de hoje que a gente está falando. Ô, Walter, e qual o papel do nosso DNA nisso? É ele o codificador dessas transformações? Exatamente. A grande questão interessante da formação do DNA, que fisicamente, né, se classifica como um ácido desoxirribonucleico, que é a cadeia física, né, da formação do nosso corpo, ele também guarda informações que são relacionadas a nossos arquivos akáshicos e nossos arquivos conscienciais. Ele também é uma expressão vibracional, inclusive de consciência. Claro que se fechou apenas as duas cadeias de formação física, de forma tal que a nossa expressão, né, a nossa expressão vibracional ficou muito, mas muito limitada, principalmente quando você fala do plano da espiritualidade. E isso nos manteve fechados dentro de duas dimensões principais, que foi uma conhecida como, é muito fácil entender isso usando a expressão roda de Sansara. Entra em terceira dimensão, materializa, passa por todo um processo, acumula padrões vibracionais de conexão, volta para a quarta, na quarta, né, um plano etérico, experiencia, né, vamos dizer, nos campos, eu vou usar uma expressão muito forte aqui, mas posso ser até injusto, mas fizeram verdadeiros campos de concentração em quarta dimensão, né, que aí deram tudo que é nome, umbral, não sei o quê, escola e tudo mais, mas isso foi feito justamente para manter a consciência do ser humano voltada a esse plano de idas e vindas, né, repetitivas. Tanto que o pessoal que está indo para a quarta dimensão agora, se prendeu aos conceitos antigos do que era a quarta dimensão, está se assustando lá, porque não é mais o que era, não. Né? Mudou-se
significativamente. Por isso que a gente chama tanto a atenção do pessoal para se construir, porque é você com você mesmo, né? É que quando você passar a quarta dimensão ainda neste plano, estará você, com a sua própria autoconstrução. Ou você é consciente, ou mais consciente, pelo menos, dentro da sua auto-iluminação, ou você estará lá no que a gente chama lá, estão chamando já de sala branca. Você vai chegar lá sem, né, sem ter para onde ir. E isso é ruim? Não, gente, não é ruim. É que tiraram o pessoal que enganava todo mundo lá, que usava, né, que eram os tais mestres, que eram os guias, que não sei o quê. Aí já deixo também a minha colocação aqui para o pessoal não ficar, né, identificado com isso de forma negativa. Guias, mestres e todos os seres de quarta dimensão que guiavam a humanidade, eles não faziam isso por mal, tá, gente? Eles faziam isso porque era a missão deles, eles tinham autorização para isso e nós em consciência para nos submetermos a isso, tá? Então, vamos entender, porque eu sei que de repente pode aparecer alguém, como você fala disso, porque o plano filosófico religioso fala assim, outra escola fala assim, ensina assim, isso já tem mais de milhares de anos, e agora você vem desmentir tudo isso. Não estou desmentindo nada e não estou desmerecendo nenhum trabalho feito e nem atribuindo juízo de valor ao que foi feito. Entendam que foi feito por quê? Porque a humanidade estava, ainda está, uma boa parte, inconsciente e ignorante, né, dos seus caminhos e da sua construção, né? Todo ser humano, em geral, via de regra, ele espera ser orientado ou conduzido ou, né, que alguém diga o que fazer. E isso é muito sério. Não é só no plano físico, não, mas no plano espiritual ainda pior. Então, as pessoas, via de regra, passam pelos seus processos, né, dentro do que a gente chamou aí de roda de Sansara, sempre guiados, sempre conduzidos. E a verdadeira independência, a liberdade do ser e do conhecer, sair do campo da ignorância e ser independente, porque nós temos essa condição. Bacana. O DNA, então, pode ser considerado a matriz de consciência? Sim, sem dúvida. Ele permite que você construa processos cognitivos de percepção. Por isso que ele pode, sim, ser chamado de uma matriz consciencial. Aliás, ele pode, sim. Aí eu fico devendo algo mais profundo, porque isso realmente é algo muito esotérico, né? É um grande mistério, mas cada vez ele se revela mais. Mas a verdadeira epigênese, a verdadeira formação do ser vem justamente deste DNA, que nada mais é que a expressão do seu átomo semente, né? As escolas esotéricas explicam o que é o átomo semente. Quem estudou esoterismo vai ter pelo menos uma ideia do que eu estou falando sobre isso. Então, realmente, você pode considerar que seu DNA é sua matriz de consciência e de formação de consciência, de construção de consciência, de percepção do seu eu e da formação de ser que você é. Ô, Walter, um ser humano, então, foi bloqueado na expressão das hélices do DNA? Sim, como eu já dei uma pincelada sobre isso, foi, né, as 10 hélices, né, que complementam a nossa cadeia de percepção física e energética, sim, foi bloqueada propositalmente. Tá? Então, isso é algo que fere, como eu já disse, né, o código ético, né, universal e do próprio Criador, e que teve, como de fato está tendo, um prazo de validade. Né, deram basta para isso, porque a nossa existência foi milenar, como submetidos, né, a uma condução obrigatória de processos repetitivos da nossa existência que não serviu para cada um de nós, para a construção do nosso eu ascensionado e consciente.
né? E isso precisa ter um fim, porque está na hora de se acordar. Isso para muitos soam como um sacrifício, como, né, uma obrigação, como vai me tirar do estado de conforto, mas assim, o estado de conforto existencial nesse processo é tão alienado que tem gente que realmente não quer sair disso, não assiste às nossas lives, não quer saber disso. Eu tenho isso dentro de casa. Às vezes eu falo para alguém que está, né, hoje mesmo eu conversei com a minha filha, ela falou não sei o que lá, que ela estava em conflito, eu falei, assiste a minha live de sexta-feira. Ah, é? O que tem lá? Falei, exatamente o que você está vivendo, eu falei sobre isso na sexta-feira passada. Ah, tá bom, eu vou assistir. Então, o mundo está assim, dentro de casa a gente está recomendando e as pessoas, né? É o velho adágio popular, o santo de casa não sendo, né, um milagreiro. A gente não está fazendo milagre dentro de casa, né? Mas vamos lá, vamos nos animar para essa transformação. Você pode revelar, Walter, quem fez esse bloqueio e o que permitiu que fosse feito? O que permitiu? Quem fez isso? Então, eu não posso revelar. Eu não posso revelar quem fez esses bloqueios. Claro que nós temos, mas eu não posso revelar no sentido de a gente não ter informação, tá? Não é que a gente tem e não nos permitiram passar. O que acontece assim, existe um conhecimento que combina com todo o processo de entendimento do que aconteceu nos últimos milênios na nossa quarta dimensão existencial sobre a nossa consciência. E aí você tem as consciências arcontes, vocês têm os anjos do destino, vocês têm os mestres e guias, todos esses participaram desse processo conjuntamente, fazendo parte deles, conscientes desta dispensação negativa escravagista e outros sendo enganados fazendo a mesma coisa. Inclusive, vários que estiveram aqui no planeta passando mensagens referentes ao plano da espiritualidade, com todo o coração e boa fé, eles foram também enganados, tá? Então, quando se fala alguma coisa que contraria, às vezes, alguma doutrina de alguma linha, não é que está sendo desmerecida a mensagem desses que estiveram aqui com a maior das intenções e com o maior amor no coração, só que eles também foram enganados. A quarta diz aqueles conscientes da quarta dimensão que ela é bem pior do que aqui. Lá tem muito mais malandrinha, pelo menos muito mais malandragem do que aqui, né? Que aqui a gente tem um limitador, o físico, o mental, o intelectual. Às vezes o cara não consegue ser tão desonesto aqui, porque às vezes ele não tem nem inteligência para isso, ele não tem esperteza suficiente para ser tão desonesto. Agora, em quarta dimensão, diz aqueles conscientes dela lá, eu não posso falar de cátedra, porque eu estou aqui já há mais de 50 anos, estou um pouco desligado dessa época, né? Então, logo eu voltarei e vou começar a ser sabido na quarta dimensão de novo, mas até onde a gente recebe, né, daqueles que realmente têm a consciência de lá é complicado, já foi complicadíssimo, né, em relação a isso. Então, assim, e eu falo isso com uma certa tranquilidade, porque muitas pessoas querem dados, querem saber, não, mas se você está falando que alguns seres nos bloquearam, tem os seres que eu citei, os arcontes, né, e todos esses outros aí que fizeram parte de um processo que já foi amplamente explicado por outros seres que trabalham com a Lusa, e nós também falamos em live, que era o processo justamente de manter abaixar o nível vibracional do planeta, né, por processos de criação, né, de energias deletérias, energias de dor, tristeza, né, com os conflitos pessoais, conflitos individuais, conflitos de grupo, até os conflitos grandes, das grandes batalhas, que a gente não pode nem usar o nome aqui, né, aquele nome com G, né, mas das grandes, né, disputas mundiais, seja pelo motivo que for, porque se você um dia parar e analisar antropologicamente a existência do ser humano em determinado período da Terra,
vai ser muito difícil conseguir entender por que ele precisou eliminar tanto o seu semelhante, né? Seja pelo motivo que for, pela cor da bandeira, ou pela forma de, né, pela sua língua, ou por riquezas materiais, ou por conquistas, e por expoliações e tudo mais, e é o que o ser humano veio fazendo, e está fazendo até agora, em certo sentido, isso está sendo sublimado, está sendo transformado, mas o ser humano ainda é assim, né? Então, mais lá na frente, mais conscientes, a gente vai ver o quanto nós fomos e ainda somos selvagens nessa parte, né? Ou primitivos. E isso é algo que vem dentro dessa consciência de transformação de cada um. Ô, Walter, o DNA pode ser considerado o nosso projeto pessoal? Sim, nós somos memórias dessas inteligências, né? O nosso DNA é o nosso projeto pessoal. O nosso projeto pessoal não é a casa que nós compramos, o casamento que nós realizamos, né? O emprego que nós conquistamos, a empresa que nós criamos, ou seja o que for, as viagens que nós fizemos. O projeto pessoal é você mesmo. Cada um de nós é um projeto pessoal. O que eu faço comigo mesmo em termos de toda essa percepção, desse grande desafio? Como eu estou multiplicando o conhecimento e a iluminação que eu consigo conquistar dentro de mim mesmo? Fazer parte de grupos hoje, seja de estudo, grupos filosóficos, grupos religiosos, é justamente esse despertar, esse papel de iluminação. Muitas vezes você não pode entrar num grupo específico e querer transformar ele todo, mas você planta uma semente de transformação. É o que acontece, por exemplo, na minha realidade. Eu faço parte de um grupo que eu não vou mudar esse grupo da noite para o dia ou chego lá, né, causando, mas a, a essência da consciência latente, ela vai gradativamente abrindo seu espaço, vai transformando aqui, transformando ali, vai mudando aqui, vai alterando ali e vai se formando, então, um conceito real da nossa própria expressão de consciência do que nós somos de verdade, né? Inclusive os grupos, existem vários grupos no mundo emulando energias, né, da velha Terra, da 3D, rezando em cima de vibrações densas e que depois resultam em quê? Em conflitos, em separações, em brigas, em intrigas, em disputas. Por quê? Porque esses grupos não perceberam ainda a necessária mudança, inclusive, do seu conceito filosófico vibracional. Porque não é só a questão, eu tenho uma religião, eu sou ligado a uma filosofia, eu tenho a minha crença, mas em cima de que energia que isso tudo acontece? Pois é. Né? Então, isso é muito importante. Não entro no mérito aqui, porque não faz parte, né, nem de uma pergunta e nem de uma indagação que possa ser respondida assim abertamente. Entretanto, faz parte de todos uma grande reflexão para ver aonde eles estão, né, emulando a energia do seu caminho, em que grupo que eles participam e quais que são os resultados. Porque o que acontece hoje, que são as cisões, sejam das religiões ou dos grupos, né, que se reúnem em torno de uma filosofia, de uma energia, né, tem essa razão. Hoje prosperará a energia cristal, sem qualquer paixão, sem qualquer, né, sentimento sectário ou de uma crença pessoal, a energia cristal que prosperará e prospera. Porque na energia cristal não existe poder, não existe a materialidade, não existe o egoísmo, não existe a disputa, existe o quê? A plenitude, a justiça, né? A igualdade, a oportunidade. Na energia cristal, só se permanece e desenvolve quem trabalha. Trabalha para si, trabalha para o seu semelhante. Então, aquele que espera ser servido ou espera receber, né, estará num apagar.
E as energias antigas, as energias da materialidade, elas são exatamente o oposto disso. Elas mantêm o quê? O ser querendo ser servido, né? O ser não querendo fazer a sua parte, né? Como se fosse cada um nesse sentido se sentisse, né, no direito de ser um rei, né? Eu preciso receber. E a energia cristal não tem isso. A energia cristal é uma energia de movimento, de Uhum. alegria, de amor, mas também, né, mexa-se, faça parte, congregue, divida o seu coração, o seu amor, o seu sentimento e aquilo que você pode doar de si. Isso é energia cristal. Bacana, Walter. Podemos entender que o DNA, então, é uma ferramenta física e também de memória da nossa ascensão? Em resumo de tudo que a gente falou, é isso mesmo, né? Ela vai guardar todas as memórias da sua autoconstrução. O bom que até onde nós fomos na pesquisa, e aí pode haver ainda um aperfeiçoar disso, e talvez até um engano, mas eu entendo que não há engano nisso, mas a memória ascensional do DNA, ela não pode ser corrompida, que é muito diferente da nossa memória física, da nossa memória intelectual, Uhum. nossa memória de qualificação por juízos de valor pessoal humano. A do DNA não pode ser feito isso. O que guarda lá, guarda diante do sagrado, porque do sagrado é que ela vem. Por isso que as 10 hélices foram apagadinhas de nós, porque pela intelectualidade e pela razão humana, você pode criar no plano mental aquilo que você acredita, ou aquilo que você deseja, ou aquilo que muitos de má fé corrompem para manipular os outros. Porque a inteligência, ela está num campo muito de construção e articulação da materialidade e da condução de outras consciências. Mas essas outras consciências, para que elas possam se conduzir de forma plena, elas têm que procurar suas memórias no seu próprio DNA. E elas só vão existir se você construir isso. Então, daí que eu falo que isso ainda pode se aperfeiçoar. Eu posso, de repente, trazer algo, falar para o pessoal, lembra que eu falei isso, aquilo, não é bem assim, mas até onde a gente pesquisou, até onde eu fui nessa questão de tratar a questão energético-vibracional da nossa cadeia de DNA, a nossa cadeia de DNA tem esse sagrado. E isso que assustou muito aqueles que adormeceram as 10 hélices, porque na cadeia de DNA, desperta, não dá para se corromper. Significa o quê? Que você pode, em tese, dentro de um mero raciocínio, aí o Walter achando, tá? Então, é uma análise minha que pode se modificar, peço licença para falar isso, mas dentro da cadeia de DNA, você pode formar, então, um ser que, de acordo com as suas memórias genético-vibracionais, ele tenha a pureza da sua essência divina em si e não possa ser mais corrompido ou se corromper. Então, essa é a grande chave, né, da necessidade dessa abertura e dessa religação nossa que está acontecendo e vai, sim, caminhar, porque, como a gente sempre disse, e eu gosto de dizer isso, e gosto de ouvir isso, não tem volta. Que bom, né? Ainda bem que não teve volta. Ô, Walter, então, concluindo, o despertar implica também a abertura da expressão das nossas 12 hélices do nosso DNA, é isso? Então, né, eu me empolgo, já falo tudo, mas é isso mesmo, né? É a expressão dessas 12 hélices ativas, despertas, e sim, né, num grande arquivo, né? Só que é um arquivo cristalino, né? Porque quando a gente fala da energia cristal, é a energia cristal que propiciará também, né, essa convivência plena das nossas 12 hélices. E para isso nós devemos trabalhar, mentalizar, cuidar de si e fazer parte disso, para a gente sair, né, dessas únicas duas hélicezinhas que nós estamos aqui, com tanto sacrifício, com tanta dor,
né, dor física, às vezes até consciencial, e por aí vai. A nossa plenitude merece ser, né, ter toda essa iluminação, eliminar a nossa culpa, não retirar a nossa responsabilidade, mas eliminar a nossa culpa, eliminar a nossa autocensura ou a censura do nosso semelhante. Quarta-feira eu tive uma oportunidade muito bonita aí que eu separei para falar no Acendendo Você sobre a identidade psíquica do ser, né? Então, nesse processo, é uma ferramentinha que eu passei para o pessoal, que está no campo, sim, das razões, do intelecto, né? Do sentir, em tudo isso, mas isso tudo é um sacrifício que ainda guarda dentro da nossa realidade de duas hélices. Quando estivermos com as 12, com certeza teremos um facilitador na abertura dessa consciência, dessa compreensão, e também dessa pureza, né, de formar o ser dentro da sua pureza essencial, que é a ligação com o Criador, e que nos propiciará, de fato, né, uma iluminação pessoal e o uso da luz e do amor nas nossas relações e fazer esse planeta realmente ser aquilo que, né, os seres ascensionados aí estão tão, né, num bom sentido, ansiosos, aguardando, né, o nosso crescimento para que isso realmente aconteça e nós possamos ter aí o planeta Terra brilhando como o Sol, né, de tanto amor e de tanta energia positiva. Que assim seja, né, Walter? Eu confio. É como eu disse, a luz vence, venceu e vencerá sempre, porque cada despertar da consciência é uma pessoa a mais que está iluminando, né, a escuridão que existe ainda, mas que uma vela, você viu como ela consegue propagar a luz em todos os cantos. Queria te agradecer por essa pauta maravilhosa. Quarta-feira tem mais na Cron TV também. E compartilhe os vídeos, dê um like aí, que é importante, nos dois canais, tanto para o Cron TV como para a TV Galáctica. Queria agradecer ao nosso querido Walter Trebitz, que toda semana compartilha afetuosamente todos esses conhecimentos para o nosso despertar consciencial. E a quem assiste, quem vai nos assistir, como diz nosso querido Walter, nossa gratidão. Gratidão a você, Ângela. Eu que agradeço. A Cida, que sempre está aqui com a gente, permitindo aí que o sinal funcione direitinho, a equipe da TV Galáctica. Hoje, felizmente, nosso vídeo saiu como a gente gosta, né? Nossa, direitinho. não parou, né? Impressionante. Não parou uma vez, olha que bacana. Então, começo ao fim, também merecemos, né? Porque nós nos esforçamos para fazer uma produção com as limitações que nós temos, que aqui ninguém tem estúdio em casa, né? A gente faz com o que tem, mas acontece de atravessar e a internet cai e tudo, mas hoje, com a graça aí do Criador, deu tudo certo, ficou bonito. E quero também agradecer a você, Ângela, que sempre está aqui com a gente. É uma honra. E o pessoal da TV Galáctica, quem esteve aqui ao vivo, quem vai nos assistir. E semana que vem teremos aí mais um tema para contribuir, né, com a nossa memória vibracional das nossas 12 hélices, sendo que as 10 aí vamos trabalhar para despertar. É isso aí, gratidão para todos. Gratidão, pessoal, até a próxima sexta, até o próximo ponto zero e até a próxima quarta com o Dr. Walter, acendendo você aqui também no Cron TV. Gratidão, pessoal, beijo, Sr. Walter. Beijo, queridos, beijo. Tchau, tchau.